Olá, paz do Senhor. Eu hoje vou fazer um pouco de forma diferente, pois eu acredito, também já tive essas dúvidas, já tive essa dificuldade, pois existem muitos cristãos, nós como cristãos, muitas das vezes nós temos dificuldades em abordar as pessoas, nós temos dificuldades em testemunhar para as pessoas, nós temos dificuldade de pregar para as pessoas, de falar do que Deus tem feito, do que Deus tem feito da nossa vida, do que Deus está fazendo, o que mudou, que transformação foi essa. Então, a minha pergunta hoje é como partilhar e testemunhar de Deus às pessoas, como devemos partilhar como devemos dar o nosso testemunho, como devemos falar às pessoas de Deus. Então, o próprio Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Ou seja, Jesus nos deu o mandamento, Jesus nos chamou para falar, para pregar a sua palavra, para que a sua palavra chegue a todo mundo, para que todo mundo conheça a palavra de Deus, para que todo mundo se converta ao Senhor, pois Jesus veio para salvar, não veio para nos condenar. O próprio Jesus nos ordena e nos dá esse poder para poder testemunhar, para que nós possamos ser suas testemunhas, seus discípulos, sendo instrumentos de Deus. Ou seja, Jesus nos chamou para partilhar e ensinar a sua palavra. Em Mateus 4,19, o próprio Jesus disse: sigam, e eu vos farei pescador de homens. Jesus disse a Pedro e André, homens que eram pescadores, viveram sua vida como pescadores, que não sabiam ler nem escrever, e Jesus os chamou, Jesus os capacitou, eles eram homens iguais a mim e a você. Então, em Atos 1,8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos capacita, o Espírito Santo é que fala pelas nossas bocas. Nós somos apenas instrumentos, de Deus, nós somos apenas um canal de bênção. Deus quer falar através da nossa boca, através da nossa vida, para que outras pessoas vejam, para que as pessoas se convertam ao Senhor. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Deus na nossa vida, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus nos está chamando para viver uma vida em santidade. Jesus nos chamou para viver uma vida, para partilhar, para poder pregar a sua palavra, para que todo mundo conheça aquilo que Jesus fez, o que Jesus fez, o porquê de Jesus ter vindo. Ou seja, o nosso testemunho, ou a nossa história de como nós viemos a confiar em Deus, nem sempre vai ser aceito, pois muitas das vezes o nosso testemunho não é aceito por muitas pessoas. Vai sempre haver as pessoas que aceitam e as pessoas que não aceitam, aquelas que criticam e aquelas que não criticam, aquelas que abusam e aquelas que não abusam. Mas nós devemos testemunhar, nós não devemos ter vergonha de falar do nome de Deus, nós não devemos ter vergonha de falar daquilo que Deus fez da nossa vida. Deus nos chamou para viver uma vida verdadeira. Deus nos chamou para viver através do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida de poder, nós possamos viver uma vida cristã vitoriosa, para viver uma vida a servir Cristo de forma eficaz e gloriosa. Deus nos chamou para viver uma vida verdadeira, uma vida vitoriosa. Em Efésios 5,18, a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, com depravição, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, se nós queremos ser usados por Deus, nós queremos ter essa ousadia de poder abordar as pessoas, nós queremos ser esses servos, esses instrumentos de Deus, nós devemos orar a Deus para buscar essa ousadia. Nós devemos orar para que o Espírito Santo se aperfeiçoe das nossas fraquezas, para que
o seu Espírito Santo, nós devemos buscar essa autoridade para que o Espírito Santo nos capacite a poder falar. É o Espírito Santo que nos usa, nós não somos nada. Nós devemos reconhecer que que a graça de Deus nos basta, que é a verdade que nos liberta. Nós devemos reconhecer que não somos nada, que nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós devemos buscar sim essa ousadia, nós devemos buscar sim essa autoridade de Deus para poder pregar a sua palavra. Em Lucas 11:13 diz: se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Ou seja, se você pedir a Deus com todo o seu coração, com um coração sincero, se você realmente quer ser usado, peça a Deus, pede a Deus, para que Deus te use, para que Deus te capacite, para que Deus enche o teu coração de amor, para que Deus faça transbordar da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu amor, para que tu possas realmente ser usado. Pede para que o Espírito Santo preencha, para que o Espírito Santo te capacite, pois Ele vai te capacitar. Pode ter a certeza, se tiveres um coração sincero, Deus vai te capacitar. Deus se agrada de um coração sincero. Ou seja, através do nosso testemunho, através da sua chamada, Deus nos chamou a mim e a si. Através do nosso testemunho, através daquilo, através do que Deus fez na sua vida, você confiou e depositou a sua fé em Cristo. Esse testemunho deve atingir as pessoas, o seu testemunho deve atingir as pessoas, o seu testemunho vai chegar às pessoas, querendo ou não, elas aceitando ou não, elas vão ver a diferença, aquilo que Deus fez na sua vida. Se calhar muitas não vão entender, se calhar muitas vão dizer: não, isso foste tu que mudaste, como também já me disseram a mim, mas faz parte. Mas nós devemos falar, pois se nós não falarmos, Deus vai cobrar de nós. Se Deus nos deu de graça, nós devemos dar de graça também. Independentemente se as pessoas vão aceitar ou não, nós não devemos desistir dessas pessoas. Nós não devemos excluir ninguém, Deus não nos excluiu. Nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos ter compaixão pelo nosso próximo. Em 2 Coríntios 5, 19 e 20, ou seja, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20, no versículo 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Irmãos, Deus está falando através da nossa boca, que o povo se reconcilie com Deus, através dos nossos testemunhos, que Deus quer fazer, que Deus quer reconciliar. Deus enviou o seu Filho para que reconciliasse as pessoas a Deus. E nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos levar essa palavra, nós devemos fazer com que o povo se arrependa, nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos não conhecidos, seja quem for. Nós devemos fazer com que esse povo se reconcilie com Deus, porque Deus nos ama, Deus ama esse povo, Deus ama as pessoas que estão lá fora, Deus ama aquelas pessoas que pensam que já não há mais solução, que só há morte eterna, mas Deus é a solução, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus nos chamou para falar, porque Deus nos ama e Deus quer salvar essas pessoas, Deus quer superar o fogo da vida nessas pessoas, pois foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Jesus veio quando Jesus veio para nos tirar da morte e para superar em nós a vida em abundância, querendo ou não. Nós somos eternos, você é eterno. Você que está a ver isto, você é eterno. Deus pôs a eternidade no seu coração. Mas o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer aqui nesta vida, vai ditar para onde você vai. Crendo ou não, aceitando ou não. E eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar, você deve testemunhar. Ou seja, agora eu vou compartilhar com vocês, vou-vos dar algumas sugestões, convido a vocês a viver uma vida, primeiro, viver uma vida centrada em Cristo, viver uma vida para Deus, entregar o seu coração para Deus, um coração sincero. Nós devemos nos arrepender, nós vamos reconhecer que sem Deus não somos nada, nós devemos reconhecer que é pela graça que nós estamos aqui, é pela sua misericórdia, pois eu e você,
nós merecíamos o inferno, mas pela graça de Deus nós estamos vivos. Jesus Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz foi por nós, por mim e por você, para nos dar a vida. Deus nos deu liberdade de escolher, Deus nos deu liberdade de escolher para onde você quer ir. Você não pode culpar Deus, você não pode condenar Deus pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias atitudes. Deus enviou o seu Filho, Deus fez o melhor que pôde. Deus nunca desistiu de você, nós é que desistimos de Deus, você é que desistiu de Deus. Deus está de braços abertos para se reconciliar consigo. Ou seja, segundo, nós devemos, o nosso exemplo de vida, nós devemos dar um exemplo de vida, como cristãos que somos. Nós não devemos apenas falar, que adianta nós falarmos, se o que nós falarmos nós não fizermos, que adianta nós falarmos e que a nossa vida não mostra aquilo que nós falamos. Isso não adianta nada. Então, você deve viver sim como servo, como discípulo, como filho de Deus, como testemunho de Cristo. A sua vida e a vida que você leva é parte fundamental do seu testemunho. A vida que nós levamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, é parte fundamental do nosso testemunho. As pessoas, se você falar e não cumprir, as pessoas vão cobrar mesmo. Ou seja, se você é uma nova criatura, em 2 Coríntios 5,17 diz: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as velhas coisas já se foram, eis que tudo se fez de novo. Ou seja, você sendo uma nova criatura, você sendo uma nova pessoa, você deve mostrar a sua fé, você não deve guardar a sua fé deve ser prática. Deus nos deu uma fé, nós não devemos nos vangloriar, nós não nos devemos engrandecer com a fé que Deus nos deu, mas nós devemos sim falar, nós devemos pôr a nossa fé em ação, a palavra de Deus em ação. Nós devemos viver uma nova conduta, nós devemos viver a nossa vida, é o maior testemunho que nós podemos dar às pessoas, àqueles que não conhecem Deus. A nossa vida, através do nosso testemunho, as pessoas vão ver a diferença de um verdadeiro adorador e um falso adorador, de um verdadeiro cristão e de um falso cristão. As pessoas vão ver, querendo ou não, como pela árvore se conhece os frutos. Se a árvore for boa, os frutos vão ser bons. Se a árvore for má, os frutos vão ser maus. Em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, Deus quer que nós vivemos uma vida resplandecente, uma vida mostrando a luz que está dentro de nós, para que essas pessoas possam conhecer a luz que é Cristo, que através da nossa vida as pessoas possam se converter a Deus, que através da nossa vida as pessoas possam ver o amor de Deus, Cristo através das nossas vidas. Jesus nos chamou para ser semelhantes a Jesus, a agir, a amar, a servir as pessoas. Nós devemos também ser assim como Jesus. Nós devemos pisar as pegadas de Jesus. O próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Toma a sua cruz e siga. Nós devemos pisar, nós devemos seguir aquilo que Jesus fez, nós devemos seguir aquilo que Jesus falou, nós devemos fazer aquilo que Jesus fez, nós devemos servir, amar as pessoas, independentemente do que elas são, independentemente se elas gostam de si ou não, nós devemos amar e servir essas pessoas. Ou seja, não significa que os nossos hábitos, não significa que o nosso estilo de vida, não significa que a nossa vida está entregue a Jesus Cristo. Ou seja, Ele é o nosso autor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Às vezes, as pessoas, por nós sermos cristãos, as pessoas pensam que nós temos que ser perfeitos, que nós temos que ser perfeitos. Não, nós não somos perfeitos, nós nunca vamos ser perfeitos, pois as pessoas vão estar à espera, muitas das pessoas, pois se calhar você como cristão, há muitas pessoas ao seu redor que vão cobrar se você falhar, vão cobrar se você falar alguma coisa que não devia falar. As pessoas estão à espera, mas nós todos estamos sujeitos ao erro.
nós cristãos estamos sujeitos à falha. Todos nós tropeçamos ao longo do nosso tempo. É como se nós estivéssemos já a aprender a andar. Todos nós caímos. Você pode cair, eu posso cair. Faz parte. Mas Deus está disposto a nos pegar. Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Deus está disposto a nos dar uma vida melhor, a nos transformar. Deus está disposto a nos erguer. Deus está disposto a colocar de volta, pois o cair é do homem. O levantar é de Deus. Na Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas Deus irá levantar 7 vezes também. Deus é sobre tudo e sobre todos. Não há outro Deus, não há outro. Só existe um Deus. E é o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis. Ou seja, eu convido a você, eu convido a mim e a você nós devemos ser mais amigos. Nós devemos ser mais amigos dos nossos amigos. Nós devemos amar mais o próximo. Nós devemos ajudar o próximo. Nós devemos o servir. Nós devemos tentar entender. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós tentamos entender as pessoas? Ou seja, você não deve ser arrogante. Nós não devemos ser arrogantes. Nós devemos ter um coração humilde. Nós devemos ter um coração humilde para poder ajudar, para poder servir. Deus nos disse que nós devemos nos acolher uns aos outros, como Jesus fez para a glória de Deus. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Nós devemos nos servir uns aos outros. Ou seja, você deve ser um bom ouvinte. Você deve aprender a ouvir. Deve deixar o seu próximo falar até ao fim. Você deve... Pois na Bíblia fala... A boca fala o que o coração está cheio. Talvez, muitas das vezes, as pessoas vão falar conosco e a gente não vamos querer ouvir. Nós estamos tão subcarregados com os nossos problemas que nós não queremos ouvir. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos deixar o nosso próximo falar. Nós devemos deixar este falar. Porque muitas das vezes tem muitas coisas da alma da pessoa que ela quer descarregar para fora, que ela quer libertar esse peso, e nós não deixamos ela falar. Nós pensamos que temos as respostas todas, e nós não temos as respostas todas. Deus tem. Deus é a solução para o seu problema. Deus é a solução para a sua vida. Deus é a solução. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, não um dos caminhos. Deus é o caminho. Jesus é a verdade, não uma das verdades. Ele é a verdade. Crendo ou não, você aceitando ou não, Ele é a verdade. Ou seja, nós devemos orar, nós devemos buscar mais o Espírito Santo de Deus. Nós devemos orar para que o Espírito Santo nos dê a oportunidade. Nós devemos orar para que o Espírito Santo nos dê a oportunidade de compartilhar com os outros e preparar essas pessoas para receberem a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos falar, mas as pessoas não estão preparadas. O coração das pessoas ainda está endurecido. Nós devemos orar para que o Espírito Santo nos dê essa oportunidade, para que o Espírito Santo venha quebrantar o coração das pessoas que Deus vai pôr à sua frente, para que você vai falar, para que você possa ser luz, para que você possa ser boca de Deus para poder testemunhar. Para que as pessoas possam receber a palavra de Deus com alegria. Para que as pessoas possam receber essa palavra com alegria. Em João, capítulo 16, versículo 7 a 11. Versículo 7 diz assim: digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. 8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não acreditam em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. 11. Do juízo, porque já o preço deste mundo está julgado. Ou seja, não adianta nós querermos fazer do nosso jeito. É do jeito de Deus. É Deus que convence o coração. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas. A vida que elas levam, a vida que levam a pecar contra Deus.
É o Espírito Santo que convence a pessoa. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. É o Espírito Santo que convence a pessoa a se arrepender perante Deus, a querer mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar. É o Espírito Santo que faz. É o amor de Deus que faz. Ou seja, nós, na Bíblia, nós devemos nos lembrar de Filipe. Filipe era diácono, um homem cheio do Espírito Santo. Filipe era um diácono os apóstolos o fizeram como diácono. Filipe era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade de Deus. Deus usou aquele homem para ganhar Samaria inteira. Mas o Espírito Santo, antes disso, o Espírito Santo preparou o coração daquele povo. Foi por isso que quando Filipe chegou a Samaria, aquele povo recebeu o seu testemunho. Aquele povo recebeu a palavra de Deus com alegria e eles se converteram a Deus. Eles se converteram a Deus, eles aceitaram a palavra de Deus, eles se arrependeram dos seus pecados, a sua forma de viver e se converteram a Deus. Lembra-se do homem da Etiópia, chamado Eunuco. Na Bíblia fala do homem chamado Eunuco. Ele era etíope e que ele estava lendo no seu carro o livro do profeta Isaías. Mas ele não entendia o que estava lá. E o Espírito Santo, naquele momento, falou, através de uma visão, a Filipe, o diácono. Falou, e o anjo do Senhor apareceu a Filipe e disse para que ele vá para sul, a caminho de Gaza. E era onde estava Eunuco. E este foi. Então, ele quando chegou lá, ele viu Eunuco lendo o livro de Isaías. E então, Filipe subiu e perguntou a Eunuco se ele percebia o que ele estava lendo. E ele disse, como posso perceber se ninguém me explica? E então, Filipe perguntou, pediu-lhe se podia sentar com ele e lhe explicar a palavra. E então, Filipe lhe explicou a palavra. E então, Eunuco recebeu essa palavra, recebeu o testemunho de Deus com alegria e quis logo converter, quis ser batizado nas águas naquele momento. Então, foi o Espírito Santo que fez a obra. Foi o Espírito Santo que preparou o coração de Eunuco para que ele possa estar preparado, para que o seu coração estivesse preparado para receber a palavra com alegria. É isso que nós devemos orar para Deus, para que Deus prepare o coração daquelas pessoas, das pessoas que nós vamos falar, das pessoas que Deus quer que nós falamos. Nós devemos orar para que Deus prepare esses corações, para que nós possamos ser realmente instrumentos de Deus, para que Deus se possa chegar a essas pessoas, para que a boca de Deus fale a essas pessoas, para que o Espírito Santo possa convencer eles a se arrependerem. É isso que nós devemos orar diariamente pelas pessoas. Nós devemos ter uma lista de oração. Nós devemos pedir a Deus que nos transborde da sua sabedoria. Nós devemos pedir a Deus que nos transborde do seu conhecimento. Nós devemos pedir a Deus que nos transborde da sua palavra, do seu amor e da sua misericórdia. Nós devemos pedir a Deus. Essa tem que ser a oração. Nós não devemos ser hipócritas. Deus dá-me um carro, Deus dá-me um avião, Deus dá-me isto, Deus dá-me aquilo. Não, Deus pode dar, mas Deus está mais preocupado com a salvação das outras pessoas. E nós devemos ter também isso no nosso coração. Nós devemos nos importar mais com as outras pessoas do que conosco. Servir a Deus é renunciar o nosso eu, é deixar o nosso eu de lado e sujeitar a Deus. Deus não nos chamou para servir, Deus nos chamou para servir e para ser boca, para ser luz, para ser sal deste mundo. E é isso que nós devemos ser. Nós devemos compartilhar a palavra de Cristo com essas pessoas. Em Tiago 1,5 está escrito: ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele dá a quem pede. Ou seja, nós devemos pedir, nós devemos buscar essa sabedoria. Na Bíblia fala, nada tens porque não pedis. E o que pedis, pedis mal. Pedis para vossos deleites. Nós devemos pedir com todo o nosso coração, não coisas para os nossos deleites, não coisas para o nosso eu, mas sim coisas que se agradam a Deus. Pedir sabedoria é uma coisa que agrada a Deus. Pedindo sabedoria, essa sabedoria vai trazer vidas
a serem salvas, nós devemos pedir essa ousadia, nós devemos pedir essa sabedoria, e Deus vai nos dar liberalmente. Deus se agrada com esse pedido, Deus se agrada. Em Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, eu convido a vocês a fazer esta oração. A minha oração é que eu e vocês, que nós admitamos que somos pecadores, que nós não somos merecedores, que nós não somos merecedores, que nós sem Deus não somos nada, que nós devemos reconhecer que estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo ato misericordioso de Deus, que nós possamos verdadeiramente estar preparados para viver essa vida sincera, essa vida de sacrifício, essa vida justa para com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser luz para os cativos, que nós possamos ser luz para os famintos, nós possamos ser luz para aqueles que não conhecem o Senhor, para que esses possam realmente vir a conhecer, para que eles possam realmente ver Deus mudar as suas vidas, ver Deus transformar as suas vidas através do nosso testemunho. Nós devemos que as pessoas possam conhecer Jesus através das nossas vidas, que Deus nos capacita a poder testemunhar, que nós possamos testemunhar, e que através da nossa vida, vidas venham a ser salvas, porque na Bíblia fala, quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e é isso que nós devemos, que Deus nos capacita, a mim e a você, a poder viver essa vida, a poder buscar essa ousadia, essa sabedoria de Deus, essa ousadia de poder buscar, podermos ser boca de Deus e ser um instrumento de Deus. Que Deus vos abençoe e que vos dê uma semana bastante produtiva e que possam estar debaixo da proteção do Altíssimo, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pois é nele que nós confiamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, em nome de Jesus. Amém.